Olá, boa noite. Eu quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero aqui nesta noite trazer uma palavra para a reflexão da igreja e para todo mundo. Uma palavra que vem do trono de Deus para os vossos corações. A mensagem que eu quero trazer nesta noite é: só Jesus salva. E se encontra aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, apenas o verso 8, 9 e 10. Eu quero ler com todos nesta noite. Vocês me acompanham, por gentileza. Diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões ajoelharam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu quero comentar com todos esses apenas 3 versículos, que aqui diz que quando João ele foi colocado, ou seja, jogado na ilha de Patmos para morrer naquela ilha, onde havia os piores criminosos que existia na face da terra naquela época, João ali teve um encontro com Deus. E Deus ali o arrebatou e levou João para o terceiro céus, para ver as coisas de Deus e o que ia acontecer com toda a humanidade. O livro de João revela o futuro de toda a humanidade e o fim de toda a humanidade. João aqui fala que quando ele foi arrebatado, a Bíblia diz aqui que João viu Jesus, não é, assentado sobre um trono, e ele foi até Deus e tirou o livro, ou seja, pegou o livro da mão de Deus e tinha, não é, os seus 6 selos que haviam de ser aberto. E ele abriu um dos selos, e lá diz que quando Jesus abre um dos selos, e João, ele vê ali as maravilhas do céu, ele vê o trono de Deus, ele vê o Pai, ele vê o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que arrebatou João até os céus. E a Bíblia diz que João viu 4 animais. Esses 4 animais são 4 serafim, a qual está escrito lá em Isaías, capítulo de meia dúzia, não é? Que lá diz assim: no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ali ele viu os serafins, não é? Diante do trono de Deus. E os 24 anciões aqui são 12 são apóstolos, que está lá em Mateus capítulo 19, verso 28, e os 12 príncipes da tribo de Israel, que está lá em Número, versos 1 em diante, Número, versos 2 em diante, e Números, capítulo 7, verso 12 em diante. Então são 24. E aqui diz que quando Jesus pega o livro, os 4 serafins e os 24 anciões, que são os apóstolos, 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, diz aqui que os serafim e os 24 anciões ajoelham-se diante de Cristo, porque Cristo pegou o livro na mão. E a Bíblia diz que, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Aqui diz que esses 4 serafins e os 24 anciões, eles pegam as salvas de ouro,
cheia de incenso, que são as orações do santo. Esse incenso aqui, irmão, está lá em Êxodo capítulo 30, versos 34 ao 38, que diz aqui que esse incenso são 4 tipos de especiarias. Se os irmãos quiserem ver, pode ver lá em Êxodo capítulo 30, versos 34 ao 38. Então diz que todas as vezes que nós oramos ao Senhor, a Bíblia diz que a nossa oração, ela sobe diante de Deus e ela vai entrar dentro dessas salvas de ouro que os serafins, os 24 anciões, estão lá no céu. E lá eles colocam incenso, que é um perfume muito cheiroso, muito especial, e é misturado com as nossas orações toda vez que nós oramos. E as nossas orações, elas sobem com um cheiro agradável, com um perfume agradável, e as nossas orações, elas perfumam o trono de Deus. E Deus, ele aspira pelas suas narinas as nossas orações. E ele ouve e ele vê as nossas orações através desta salva dos 24 anciões e dos 4 seres viventes. E Deus está atento a todas as nossas orações e ele recebe as nossas orações como um incenso, como um perfume perfumadíssimo que agrada ao Senhor e perfuma todo o trono do Senhor e toda a pessoa da primeira trindade que é Deus. E Deus ali, ele sente aquela oração cheirosa, aquela oração maravilhosa e atende. Toda vez que nós oramos, as nossas orações são recebidas desta forma diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que eles cantavam um novo cântico dizendo: digno é tomar o livro de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Mas quando foi que isso aqui aconteceu? Os irmãos se lembram que quando Jesus todas as vezes estava com os discípulos, ele falava assim, ó, importa que o Filho do Homem seja morto. Então, toda vez que Jesus falava isso, não é? Ele estava se referindo que, aqui em Apocalipse, que os 24 anos fala que é digno de abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Eu quero ler com os amados irmãos, aqui em Mateus, para os irmãos entenderem melhor ainda o que eu estou dizendo nesta mensagem através do Espírito Santo. Diz assim, Mateus 16 diz assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Está aqui em Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 22. Então aqui, esses anciãos estão se referindo a essa morte de Jesus. Porque, amados, quando Jesus morreu, ele teve que derramar o sangue dele lá na cruz. E aqui, esses 24 anciãos e os 4 seres viventes que são os serafins, eles estão dizendo que ele cantava um novo cântico dizendo, digno é tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto com teu sangue compraste para Deus, homem de toda tribo, língua, povo e nação. Foi nesta ocasião aqui que João viu que através da morte de Jesus, quando foi crucificado por todo o povo judeu e pelos romanos, ali Jesus derramou o seu sangue ali na cruz. E aqui está dizendo assim, ó, digno é de tomar o livro e de abrir seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então foi ali que Jesus comprou todas essas nações, quando ele foi pregado lá na cruz e foi crucificado no Monte da Caveira. Ali Jesus, não é através do sangue dele, foi comprado, não é? Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Porque Jesus, quando estava na terra, com seus discípulos, ganhou muitas e muita gente.
E quando Jesus também morreu e ao terceiro dia ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu 40 dias e 40 noites para o discípulo. E Jesus fez muitos milagres, como diz João, e que se fosse escrito nos livros que existisse, não caberia em nenhum livro do mundo inteiro, não caberia todos os milagres que Jesus fez. Então, através da morte de Jesus, derramando o sangue dele, Jesus ganhou muitos povos, língua, tribos e nações através da sua morte, através do seu sangue ele ganhou, não é? Homens de toda tribo, língua, povo e nação, através da sua morte lá no Monte da Caveira, a qual derramou seu sangue precioso. E eu quero aqui dizer, meus amados e meus queridos, que se Jesus não morresse naquela cruz, se Jesus não viesse para o mundo, amados, não existiria igreja, não existiria os dons do Espírito Santo, não existiria oração, não existiria salvação, não existiria o livro da vida do Cordeiro de Deus. Satanás não iria ser jogado nunca no lago de fogo que arde com enxofre, em Apocalipse, capítulo 20, verso 10, onde lá vai ser jogado não só, não é, o anticristo, o falso profeta, mas também vai ser jogado Satanás. Então, se Jesus não tivesse vindo para este mundo, Satanás estaria reinando. E nenhuma alma se salvaria neste planeta se Jesus não tivesse morrido naquela cruz e derramado o seu sangue em favor de todos aquelas que creram e que ainda vão crer no Evangelho e vai ser salvo e vai ser purificado com o sangue do Cordeiro. Então, quando Jesus ali está para ser crucificado, Pedro foi influenciado por Satanás para não ser crucificado, dizendo de modo nenhum isso lhe aconteceria. Porque Satanás sabia que no momento em que Jesus fosse crucificado, ia acabar o reinado dele e ele ia ser derrotado. E Jesus, através da sua morte, iria esmagar a cabeça da serpente, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a qual o Pai falou quando Adão pecou lá no jardim do Éden. Então aqui, Jesus, ele, através da sua morte, através do seu sangue, ele ganhou muitos homens de toda tribo, língua, povo e nação. E o verso 10 é assim: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas quem são esses que vão reinar? Se os irmãos observar, a Bíblia diz que este acontecimento, que Jesus vai pegar o livro que está na mão do Pai, quando acontecer o arrebatamento da igreja, então Jesus vai até o Pai e vai pegar o livro, não é? Que ele vai ter que apertar os 6 selos ali que está ali, e aí vai acontecer, não é? Todo tipo de caos e desgraça sobre a face da terra, e ai daquele que ficar. A Bíblia diz que quando acontecer o arrebatamento, isso aqui vai acontecer sobre os 4 cantos da terra. Vai vir todo tipo de males, vai acontecer. E a Bíblia diz que esses aqui, para o nosso Deus, esses reis sacerdotes, eles eram sobre a terra, aqui está falando sobre o milênio. A Bíblia diz, se os irmãos for ver, lá em Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 em diante, que vai descer um grande anjo e vai prender Satanás. E quando prender Satanás, lá no abismo, o anjo vai colocar um selo na porta do abismo. Aí então, vai se iniciar o período de 1000 anos. E no período de 1000 anos, nós que somos a igreja de Cristo, como diz o verso 10
de Apocalipse capítulo 5, versos assim: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então aqui é a igreja que vai reinar como reis e sacerdote sobre os quatro cantos da terra. A igreja vai ensinar para toda a humanidade no milênio, em que a nova Jerusalém vai descer do céu e vai reinar através, não é, de Jerusalém, lá em Israel. E a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdote, nós vamos ensinar todos aquelas que vão nascer no milênio, que é o milênio de Cristo. Não vai ter nenhum demônio para perturbar, não vai ter Satanás, porque todos estarão trancafiados. E a Bíblia diz que a igreja vai ensinar todos aqueles que nascerem no milênio, vai explicar todos aqueles sacrifícios que foi, não é, sacrificado no Antigo Testamento, e vai explicar para todas as nações que ali simbolizava, ali representava todos aqueles sacrifícios, representava a pessoa de Cristo. E a igreja é quem vai ensinar e pregar a salvação de Cristo para todas as nações que vão ficar sobre a terra e que vai nascer sobre a terra. É a igreja que vai ensinar todas essas nações, porque é através da igreja que a humanidade vai conhecer e saber o que representou aquele animal que Deus matou lá no Jardim do Éden, que aquele animal representava a pessoa de Cristo. E vai ensinar todos os rituais que houve de todos os animais, desde Gênesis a Malaquias. Vai explicar para todas as nações e por que o motivo, razão, a circunstância de Jesus ter vindo a este mundo. Porque se Jesus não tivesse vindo a este mundo, nenhuma alma se salvaria. Não existiria, irmão, reuniões na igreja. Não ia existir oração. Não ia existir a reunião da igreja. Não ia existir, irmão, não é? Intercessões. Porque se Jesus não tivesse vindo a este mundo, nenhuma alma se salvaria, por mais santo que seja. Então, através de todos esses sacrifícios, a igreja vai ensinar no milênio para todas as nações que vai nascer e daquelas que vão ficar no milênio. Vai ser o milênio de Cristo e todos dos quatro cantos da terra vai conhecer e vai saber quem é Jesus na sua essência e no seu caráter. Vai saber quem é Jesus na realidade. Então vai explicar tudo. Vai haver pregação da igreja como rei e sacerdote. Vai ensinar todos os sacrifícios, todos os rituais. E vai explicar tudo a respeito de Cristo. Porque é que Cristo teve que vir a este mundo para salvar toda a humanidade. Então, aqui, não é? Nós vamos reinar com Cristo os 1000 anos aqui na terra. E quando terminar os 1000 anos, nós subiremos para o céu com Cristo. E aí vai ter, não é, o ponto final, em que Jesus vai guerrear contra Satanás, contra Gog e Magog, porque Satanás vai ser solto no milênio. Depois que acabar o milênio, Satanás vai ser solto do abismo. Ele vai reunir todas as nações, vai falar uma grande mentira para as nações, para poder se reunir e guerrear contra Cristo. E a Bíblia diz que ele vai, não é, pegar todas essas nações, vai se reunir e vai dar sua última cartada. Ele vai se levantar contra a cidade santa, o país de Israel. E lá a Bíblia diz que quando ele sobe pela largura da terra, em Apocalipse capítulo 20 está escrito isso. A Bíblia diz que vai cair fogo do céu e vai consumir todas essas nações que Satanás enganou depois do milênio. E aí Satanás vai ser jogado lá no lago de fogo que arde com enxofre, aonde já se encontra, através do milênio, a besta e o anticristo. Então aqui, meus irmãos, eu quero falar e dizer, enquanto Jesus não vem buscar a igreja, aceite a Jesus enquanto é tempo, porque depois que tocar a trombeta,
ninguém mais vai subir para o céu. Vai ter que pagar com a própria vida se quiser salvar a sua vida. Porque se aceitar a marca da besta, o nome da besta, o número da besta, que é do anticristo, não terá salvação em espécie alguma. Então fica aqui, não é? Esta reflexão, este aviso da palavra de Deus. Esta palavra não é minha, esta palavra é do Deus Pai, é do Deus Jesus, do Deus Espírito Santo, não é? É Ele que é o dono de todas essas verdades. E eu estou aqui deixando este alerta, esta reflexão para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu quero aqui agradecer a todos. Muito obrigado por ouvir esta mensagem. E quero dizer que se você puder, dê um joinha lá, dê um like lá, não é, se você gostou, não é? E nos ajude a propagar o evangelho, anunciar o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno, tá bom? Então aqui fica o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, a toda a igreja que há na terra. Deus abençoe a todos e que todos possam, não é, através desta mensagem, ser alertado e aceitar a Jesus enquanto é tempo, porque depois que a igreja sair, aquele e aquela que ficar vai ter que pagar com a própria vida se quiser ser salvo. Amém? Deus abençoe a todos. Fica aqui o meu beijo, o meu carinho no seu coração. Deus abençoe a todos. Até lá, com a mais uma e nova pregação que estarei trazendo, não é, neste site. Amém? Deus abençoe a todos.